Hoje nós vamos falar sobre um povo que voltou seu olhar para o mar e decidiu que iria dominá-lo. Os maiores navegadores da antiguidade, os fenícios. O povo generalizado como fenício origina-se na parcela sul da Palestina, onde hoje é, grosso modo, o Líbano. A ocupação feita por esse povo iniciou-se aproximadamente em 3000 a.C., nessa faixa de terra cuja própria geografia inclinou-os a procurar o mar, especificamente o Mediterrâneo. Na contrapartida dos outros povos do Antigo Oriente, que se apoiavam na agricultura, os povos dessa região chamada Levante, devido à existência de uma cadeia de montanhas e do solo de baixa qualidade, acabaram sendo impelidos para a costa. Costa essa que contém diversos portos naturais. A vegetação dessa região, inadequada para a agricultura, contava com vastas florestas de cedros, árvores que por acaso são adequadíssimas na construção de navios e embarcações. Ou seja, em termos de cultivo, restou apenas vinhas e oliveiras, que não demandam lá uma terra muito boa. E aí o foco passou a ser o comércio marítimo e a pesca, exportando especialmente vinho e azeite, cerâmica, metal e vidro colorido e corante púrpura. Este corante que é obtido a partir de um molusco que tinha em grande quantidade espalhado nessa região. Esse molusco, chamado murex, tem um pigmento que varia do rosa ao roxo e é excelente para fazer tingimento indelével de tecidos. E vejam só, eles eram tão bons em vender que este corante se tornou uma das mercadorias mais desejadas e mais caras do período. Inclusive, fenício origina-se de phoenix, que é o termo grego que quer dizer púrpura. Os fenícios eram para os gregos os púrpuras. Inclusive, do ponto de vista político, assim como diversos povos antigos, por exemplo os gregos, os fenícios foram na verdade um grande conjunto de cidades-estados independentes. Portanto, acredita-se que não houve povo fenício para os fenícios, mas a certeza é que essa fragmentação era grande o suficiente para não haver consenso acerca do fato de esse povo ser ou não um povo singular. Inclusive, essa região só se unificou quando foi dominada pelos romanos, num futuro muito distante. Mas de partida eles eram apenas os cananeus. Canaã se referia a mais povos, que englobavam o sul da Síria e a Palestina, que era habitada por outras pessoas. Exemplo disso são os hebreus, os filisteus, e todas essas histórias se conversam e se misturam. Mas havia similaridades que discriminavam um povo do outro. As cidades-estado eram parecidas, compartilhavam de uma mesma religião, ainda que não de forma homogênea, e de uma língua, além de que o conhecimento técnico fluía muito bem entre todas as cidades. Um exemplo disso, a navegação era sofisticadíssima em todas as cidades. Eles podiam também, em raras ocasiões, se unir em guerras, mas tipo era bem raro mesmo. Seus pontos de convergência eram, portanto, o alfabeto fonético, composto por 22 letras, posteriormente adotado e aprimorado pelos gregos, a navegação e, consequentemente, a astronomia e a matemática, que era utilizada para construir e navegar, o comércio e, por último, não menos importante, a religião politeísta, cujas divindades eram associadas a determinadas forças da natureza, como o Sol, que se chamava Baal, ou a Lua, que chamava Astrateia. Detalhe, ainda que vivessem no mar, não tinham o costume de cultuar divindades marítimas. Ah, gente, só um detalhe, tá? Eles também tinham um hábito bem interessante de colonizar diversos povos. Só que, tipo, eles colonizavam de um jeito menos tacanho que, sei lá, por exemplo, os portugueses, que colonizaram a gente pra, tipo, arrancar as paradas. Eles gostavam de esquentar o comércio. Inclusive, eles têm uma colônia famosa, que a gente vai falar daqui a pouquinho, que é Cartago. Mas, enfim, a questão das colônias tem mais a ver com o fato de que eles não se interessavam apenas em exportar mercadorias, mas sim de estabelecer redes complexas de comércio, operando inclusive como intermediários. Bom, esses povos todos, do apanhado fenício, foram considerados os principais navegadores da antiguidade, cujas técnicas, estratégias e conhecimentos geográficos só seriam recuperados ou igualados no ocidente lá para o início da modernidade. E as principais cidades desse povo foram Ugarit, Araduz, Trípoli, Biblos, de onde derivam os termos Bíblia, livro e biblioteca, Sidom e Tiro. Todas essas cidades eram importantes centros de comércio e intercâmbio cultural. Bom, a gente comentou que o sistema burocrático delas era bastante similar entre si, sendo, grosso modo, organizados da seguinte forma. Havia um rei ou um conselho de anciões chamados sufetas, que eram responsáveis pelo controle do poder executivo. A camada social superior, a elite fenícia, era composta por sujeitos livres e também haviam os sacerdotes e os cidadãos. Entre eles estavam os comerciantes, os armeiros e os artesãos. Então, galera, mas dentro dessa pirâmide social dos fenícios, até existia escravos, mas era um número muito pequeno e muito pouco significativo para a economia deles. Então a gente menciona por alto, muito embora sim, haviam escravos. Inclusive, originalmente, os fenícios eles não eram
eram lá muito chegados em guerra. Mesmo as colônias que eles faziam, elas eram autorizadas pelas pessoas que moravam no local colonizado. E é por isso que a gente comentou que ela é tão diferente da colonização feita pelos europeus, por exemplo, no futuro distante. Além disso, eles usavam também um sistema de feitorias, para aumentar os seus lucros nas regiões que compunham a rede de comércio que eles usavam. Essas feitorias se estendiam por todo o Mediterrâneo e chegavam até pontos muito distantes, como a atual Espanha e o Marrocos, ficando sempre próximos às costas, sem avanços para o interior. É claro, houve uma exceção, e adivinha o que era? Isso mesmo, galera, Cartago. Cartago foi a exceção. Cartago foi a colônia com territórios no interior e que acabou por desenvolver-se num grande império, tão poderoso que quase ganhou dos romanos nas Guerras Púnicas, conflito que pôs em jogo o controle do Mediterrâneo ao longo do século III a.C. Entretanto, o apogeu cartaginense foi mesmo durante o século XIII até o século IX a.C., quando praticamente monopolizaram o controle do Mediterrâneo. Isso se deve a diversos fatores, mas o mais importante e mais relevante deles, sem dúvida, é a geografia, o local onde era Cartago. Isto é, na atual Tunísia, bem no meio do caminho das rotas que vinham da Espanha e próxima à Sardenha e à Sicília. Aliás, galera, a gente já tem vídeo falando disso, mas se vocês quiserem que a gente se aprofunde especificamente na relação entre Cartago e Roma, e das guerras púnicas, do Mare Nostrum, de toda essa história que é bem legal, tem até elefante, tanque de guerra da antiguidade, enfim. Só comenta aqui embaixo, beleza? Era um povo formado a partir de diversas cidades-estado. Algumas delas alcançaram seu apogeu em meados do século XII a.C., o período coincidente com a decadência das antigas potências dessa região e seus arredores. Foi o caso dos hititas e egípcios, por exemplo, e que nós já falamos um pouco a respeito em outros vídeos. Ainda no século X, essas cidades sofreram com invasões vizinhas, especialmente dos assírios e dos babilônios, que a gente também já falou a respeito por aqui, mas não tiveram tanto problema. Só a partir do século IX a.C. que o poder fenício foi sendo consumido por outros povos. Ele perdeu sua autonomia para os persas, depois para os gregos, depois para os macedônios e eventualmente para os romanos. Mas, por incrível que pareça, quando Ciro da Massa, imperador persa, conquistou a região, não chegou a desmantelar a cultura local e que continuou fruindo e existindo com bastante tranquilidade. E para falar a verdade, é estranho, né? Mas nenhum desses povos que invadiram a Fenícia e que tomaram controle dessa região, de fato tentaram eliminar a cultura deles, deixando bastante evidência arqueológica e bastante documentação de como é que eram as coisas lá, o que é um caso meio raro. A importância comercial, entretanto, foi sendo perdida após o século IV, durante o domínio de Alexandre Magno. Mas, ainda hoje, eles são lembrados e celebrados os povos mais singulares da história. Bom, é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa seu like. Se você não gostou, você explica pra gente porque você não gostou. Comenta aqui embaixo, mandando nosso e-mail, contato@canalrevisão.com.br. Se tem algum conteúdo que você manja bastante, que você queira acrescentar à nossa grade, se tem alguma coisa que você queria muito conhecer, comenta aqui embaixo, manda pra gente, pode entrar em contato, a gente realmente vai olhar com toda a atenção do mundo. Bom, fora isso, a gente também tem uma outra forma que você pode ajudar com o nosso canal, que é um financiamento coletivo, que chama apoia.se/canalrevisão. Esse é o link que leva você pra plataforma, e parece uma ajuda muito pequena, mas ela é bem significativa. Bom, é isso aí, galera.